Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu vou falar de um jogo que, vamos dizer assim, estipulou certas regras, certas formas de jogar um RPG. Vamos dizer assim, estruturou esse tipo de jogo isométrico de RPG aí, barra estratégica, tá? Mas antes que eu explique mais sobre isso, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, Baldur's Gate 1, ele, apesar de eu não gostar tanto dele, mas exige também uma comunidade muito grande desse jogo. Inclusive, tem até amigos que gostam muito dele. Um abraço aí para você, Rodrigo. Esse jogo, vamos dizer assim, foi meio que um beabá aí para quem começa a jogar nas primeiros níveis de guerreiros e outros heróis aí do jogo de Dungeons and Dragons, tá? No caso aí, Forgotten Realms, o reino aí de Baldur, a Costa da Espada, tá? Para vocês que não conhecem muito sobre, vamos dizer assim, sobre Forgotten Realms, gente, uma das coisas que eu acho muito interessante, por mais que hoje é cheio de IA, geralmente as coisas entregam tudo para nós, né? De mãos beijadas aí. Mas uma das coisas que eu vejo que geralmente as pessoas sempre elas focam muito em certos conteúdos e não expande, né, o leque de conhecimento, de gostos, né, e de toda uma possibilidade de histórias incríveis aí, tá? Até porque certos jogos de computador, assim, geralmente as pessoas acabam achando que são complexos. Não que não sejam, são, mas não entendem o porquê desses jogos terem todo uma hierarquia de informações que faz com que você meio que, vamos dizer assim, tenha que passar por certos aprendizagens para você conhecer esse jogo, tá? Eu até joguei, fui narrar um RPG uma vez para uma turma, eles ficavam meio assim assustados porque eu sabia de tantas regras do jogo de Dungeons and Dragons e achavam que eu estava meio que roubando. Não, não é assim. Expliquei para eles que todo personagem tem um deslocamento, por exemplo, acho que de 9 metros, né? Isso geralmente eu acho que dá umas 3 quadras, quadradinhos assim, se você for colocar naquele mapa assim de personagens, tá? E geralmente tem magias que faz com que você perca esse deslocamento, afetando até os ataques em turnos, tá? Quando não, magias tão bobas aí como enfeitiçar faz com que você possa, vamos dizer assim, deixar assustados os players aí, porque eles vão perder um turno com a ameaça aí de acontecer uma coisa com eles. Então, até para você usar essas magias em um grupo de iniciantes, eles ficam com medo porque não conhecem. Mais uma vez, faz bem a gente conhecer as magias aí do jogo de D&D para a gente poder saber. Vamos pensar assim de forma hierárquica se um jogo tem uma certa dinâmica. Como se, por exemplo, assim, vamos pensar que, vamos dar um exemplo de futebol, né? Existe toda uma hierarquia de um time com que faz com que os laterais e os jogadores que ficam próximo ali ao gol montem a reserva, né? Montem a defesa do time, tá? E isso faz com que nós, vamos dizer assim, faz com que monte defesa e o que o time fica pronto para poder pensar em ataques, né? Aí tem os artilheiros, tem o meio de campo, tem o atacante, tem o capitão do time, por aí vai, tá? Até porque quando tem ataque e contra-ataque, você tem que saber aí ter a dinâmica. Infelizmente, atualmente, né, que a gente estava, se você for colocar aí em jogos de Copa, na Copa do Brasil, já foi um dos grandes países aí que jogava futebol, já teve grandes volantes, já teve laterais, né? Hoje só mais ponta, né? Foi o que eu escutei aí de comentaristas aí na internet. Gente, não sou tão conhecedor assim de futebol e nem, como você vê aqui no canal, eu não jogo futebol, eu sou péssimo
em jogos de futebol no PC. Estou te dando esse exemplo porque é uma forma de vocês entenderem razoavelmente o que eu estou tentando dizer, tá? E isso tudo a gente pensa assim em um time de jogadores aí, no caso de RPG, tá? Que eu vou explicar agora. Existem os players que ficam mais à frente e existem os players que ficam mais atrás. Vamos pensar aí, os artilheiros poderia ser aí o mago, ou né, personagens que ficam mais atrás montando as jogadas aí, preparando magias com que possa fazer travar personagens inimigos, ou os DPS aí, que são os Fireball e coisas do tipo, para poder, assim, estourar os outros inimigos, tá? E também os clérigos estão ali para poder fazer com que os personagens, os guerreiros, né? Guerreiros aí, aguentem o tranco aí, segurando o escudo, montando as reservas aí e resistências, porque se no caso um mago for jogar uma magia, e se infelizmente o guerreiro estiver perto, ele tem que ter uma certa resistência. Ou se tiver um inimigo que ataca faz ataques em leques, né? Ou ataques radiais, o clérigo tem que estar mais ou menos no meio, um pouco mais afastado, mas sendo dando backup aí pro guerreiro. E o guerreiro tem que ir enfrentando os inimigos, recuperando seu sangue. Geralmente ele não pode meio que ficar por conta de cura, assim. E o clérigo tem que ser, vamos dizer assim, quem passa aí, vamos dizer, os jogadores, por exemplo, no time de futebol, que arma a jogada e passa a bola aí pro atacante, tá? Para levar o time para frente. O atacante, bom, não preciso te dizer que é o guerreiro ou o bárbaro. Ou se, por exemplo, assim, vamos pensar, se for um druida aí de um nível bem acima, transformando em um elemental de terra ou de fogo, ou um cavaleiro em seu cavalo, dando aí ataques em cargas, tá? Bom, isso é só um exemplo para vocês que eu estou tentando dizer aí, tá bom? E eu estou tentando desenhar isso na cabeça de vocês, até porque fica mais fácil de vocês terem um raciocínio pensando em personagens que estão numa mesa de jogo de RPG, tá? Bom, entendendo aí o que eu estou tentando falar para vocês, tendo as peças desses personagens em uma mesa, vocês vão entender aí a partir de agora que eu vou falar do jogo. Até porque vai desenhar isso tudo e vou contar a história, ter certas, vamos dizer assim, certos exemplos que vocês vão, mesmo vendo o jogo aí no PC, vocês vão começar também a raciocinar. E, gente, o mais legal de tudo do jogo de RPG é você raciocinar nas possibilidades de jogadas de ação antes de você jogar o jogo. Até porque tem um botãozinho mágico que é o pausa, onde decide tudo para você atacar, curar, né? Dar magias de buff aí pro seu personagem. Quando, por exemplo, se você estiver jogando jogo de RPG e você fala assim com o narrador: olha, narrador, vou querer fazer isso, ou vou jogar uma magia, ou vou fazer tal coisa. É o momento que no jogo um jogo digital, né, um jogo no PC, você aí pausa para você decidir o que você vai fazer. Ok. Turma, então, depois de eu explicar as regras aí, agora nós vamos falar sobre Baldur's Gate 1. E por que ele é um marco aí nos jogos de RPG isométricos? Vamos dizer que ele foi meio que o precursor aí desses jogos, por meio que ditar certas regras, certas formas de você gerenciar seu grupo para enfrentar aí calamidades e salvar vidas, cidades de ameaças aí fora do normal, tá? Pensando aí em jogos de RPG em D&D, né? Normalmente, desde goblins, kobolds, orcs que estavam ameaçando cidades, a criaturas ensandecidas como verme púrpura, dragão e outras criaturas, tá? Especificamente em Baldur's Gate 1, nós não vamos ver essas criaturas mais absurdas, tá? Em outras oportunidades, a gente vai ver esses monstros incríveis que só mesmo em histórias fantásticas que poderemos ver essas criaturas.
Até porque eles não existem. Então, enfim. Mas pelo fato de não existir, não quer dizer que sejam interessantes. Por isso que tem a ideia dessas obras fantásticas para a gente poder contar histórias aí de criaturas fora do normal, tá bom? Então, turma, a partir de agora eu vou começar a contar a história aí de Baldur's Gate 1, tá? Para a gente poder entender toda como é que esse jogo, vamos dizer assim, criou uma forma da gente ver, forma não só pela narrativa, mas também pelas mecânicas do jogo, o que seria um referencial de jogos de RPG, de grupos, para enfrentar histórias de vilões incríveis e de outras bestas que possam atacar aí um certo reino, tá? Estou falando assim de forma meio genérica, mas para vocês entenderem mesmo. Gente, vamos entender o seguinte. Nosso personagem, seja ele homem ou mulher, não sei o que você quiser escolher, é de acordo com o gosto aí de quem tá jogando. É um órfão de 20 anos que estava meio que estudando ali com os estudiosos, monges, magos, né? Uma elite aí de estudiosos que vivem em Candlekeep, tá? Entre um desses estudiosos aí, conhecedores das artes arcanas, entre outras coisas mais, chama Gorion, que meio que adotou o nosso personagem aí, tá? Ele e a Imon. E aí, cara, o que acontece é o seguinte, que a partir de um certo tempo, Candlekeep estava sendo invadida aí por mercenários que estavam ali para poder eliminar nosso personagem. Então, Goro percebe que nós precisamos sair dali o mais rápido possível, porque alguém está com intenção de fazer mal a nós. Quando nós saímos de Candlekeep, nós e Gorion somos ameaçados aí por um grupo de mercenários e o líder deles tem uma armadura imponente e que atacam Gorion. Gorion pede para eles fugir enquanto ele vai enfrentar essa trupe de mercenários aí. Ele elimina muitos mercenários, mas no final é eliminado aí por esse guerreiro de armadura imponente, tá? Depois disso, nós vamos então, temos a missão aí de encontrar antigos amigos aí de Gorion, que estavam numa taverna chamada Friendly's Arms, tá? Que era aí Jarreira e Khalit, dois elfos aí, tá? Eu não sei se ela é meio elfa, não tenho certeza. Acontece que é o seguinte, gente. Quando chegamos lá, nós conversamos com esses personagens. Apesar de que eles são personagens, são companheiros que nós podemos adicionar a nosso grupo. Pode conversar com eles, você pode adicionar eles para poder investigar aí algumas coisas que está acontecendo de errado aí em Nashkel. As minas de Nashkel estão meio que sendo contaminado por algum certo reagente que as pessoas não sabem o que é. Alguma coisa está acontecendo com as minas de Nashkel. E os mineiros também estão meio que doentes, contaminados aí por esses minérios, tá? Acontece que esses ferros, eles acabam meio que se deteriorando ao chegar à mão das pessoas para se defender das ameaças locais que tem em Beregost, Nashkel e todas as cidades ali ao redor aí de Baldur, tá? Então, nós vamos seguindo até Nashkel, e ao chegar em Nashkel, em suas minas, quem está trabalhando naquela região ali avisa que os mineiros estão sendo afetados pelos minérios, algumas criaturas estão atacando esses mineiros, então nós temos que investigar isso melhor, certo?
Então, assim, a mina de Nazca estava sendo afetada aí por uma certa contaminação, entendeu? Eles estavam quebrando com uma certa facilidade os metais e coisas do tipo. Os mineiros estavam desaparecendo, quando não, estavam meio que doentes também, tá? Uma grande infestação de kobolds estava aterrorizando os mineiros, e um clérigo chamado Mularrey estava escondido aos níveis abaixo. Sob as ordens da organização secreta do Trono de Ferro, Mularrey estava usando uma certa substância misteriosa para contaminar o minério diretamente nas veias da rocha antes da extração, tá? Bom, gente, depois que a gente elimina aí Mularrey, né? Mularrey, nós encontramos documentos dentro do baú que menciona sobre Tazok e a operação secreta aí de contaminar esses minérios de ferro aí e as minas de Naskel através aí desse grupo de Tazok. No caso, o Mularrey faz parte do grupo de Tazok aí, tá? E em outros momentos, depois que a gente termina de enfrentar a Mularrey e vai para Beregost, podemos encontrar aí também com um mercenário chamado Transic e em Beregost, tá? Nas suas tavernas aí, Feldpost ou Jove ao Juggler. E nós podemos aí então tirar informações dele e descobrir o acampamento em Peldes Valley ou Larswood. Hoje a gente pode também, dentro dessa cidade, dentro dessas regiões aí, em Peldes Valley e Larswood, né? As florestas do norte de Beregost, encontramos uma patrulha aí da Garra Negra. Nós podemos, conversando com eles, infiltrar neles, o que pode, talvez, aí fugir de um combate direto aí com Tazok, tá? É bom ter certos níveis aí de persuasão para poder meio que enganar eles e passar por soldados que fazem parte aí dessa facção da Garras Negras aí, tá bom? Bom, turma, depois que a gente acessa aí o acampamento dos bandidos, nós devemos ir até aí a tenda de Tazok para poder pegar informações aí sobre quem está meio que liderando essas operações, tá? Nós descobrimos que a organização por trás disso aí se chama Trono de Ferro, uma facção, tá? E ao tirar essas informações, combatentes da Guarda da Elite de Tazok entram em confronto com nós. O local é limitado, então nós temos que meio que usar recursos aí limitados para que os personagens mais sensíveis, como o mago ou ladrões, possam ser eliminados aí nesse combate, tá bom? O baú de Tazok tem a primeira carta revelada aí da crise do ferro na costa da espada, tá? Sendo orquestrada aí pelo Trono de Ferro. A segunda carta, o Trono de Ferro aí está financiando os bandidos e controlando um esquema de sabotagem. Dentro da tenda nós podemos encontrar um prisioneiro chamado Endersai, né? Ele é um comerciante que foi capturado pelos bandidos. Ele então dimensiona que Tazok está recebendo ordens diretas do Trono de Ferro, tá? Ele revela também que há uma base secreta de mineração em Clockwood, ok? Onde tem minério de ferro com boa qualidade aí, ok? Beleza, gente. Para a gente poder ir para Clockwood, nós vamos passar por regiões de conflito onde tem aranhas, caverna com aranhas, né? Druidas que enfrentam nobres aí, que a gente pode ter um diálogo, ok? Outras ameaças aí de filhotes de dragões ali na região, tá? Até chegarmos a essa região onde tem esse acampamento aí, uma base secreta de mineração,
ok? A gente vai descobrir certas informações que esse grupo que estava atacando aí as minas de Naskel, eles estavam retirando o ferro puro e de alta qualidade em Clockwood, criando assim um monopólio, entendeu? Ele tira aí as pessoas que estavam meio que extraindo ferro de outras regiões, atrapalhando elas, fazendo com que toda a região consuma, né, esse ferro aí monopolizado pelo os participantes aí do Trono de Ferro, tá? Nós teremos embates aí com os militares que fazem parte desse grupo, ok? Vamos ver aí servos desses caras, servos que estão em condições precárias, né? E vamos também enfrentar aí o Mago Davaernor, o supervisor das operações do Trono de Ferro, tá? E o que vai acontecer é o seguinte: depois que a gente conseguir uma certa chave, toda a mina vai ser inundada aí, tá? Sendo, vamos dizer assim, eliminada aí permanentemente, tá bom? Atrapalhando toda a operação ainda de mineração do Trono de Ferro. Então vamos lá, gente. O que acontece? Uma coisa que eu tinha comentado antes, por estar tendo certos conflitos aí em Nazca, Clockwood e toda essa região aí que estava próxima de Baldur, o portão de Baldur estava fechado, tá? E depois que a gente meio que eliminou esses bandidos, todas essas facções que estavam atrapalhando aí minério e a extração de minério, a gente meio que tem um acesso aí para poder chegar à cidade de Baldur, tá? Chegando na cidade de Baldur, nós vamos entender que facções ali estavam atrapalhando, vamos dizer, a guarda ali do reino de Baldur, tá? Então, nós somos abordados por Scar, que é um segundo comandante aí do Punhos Flamejantes. E ele pede ajuda de gente pra gente poder investigar essas facções criminosas que estão em Baldur, tá? A cidade de Baldur tem diversos distritos lá, nós vamos entrar. E essa parte, gente, que eu acho que é a melhor parte do jogo, tá? Pra mim, se fosse só a cidade de Baldur, seria um jogaço, entendeu? Mas como tinha esse lance da conspiração, tem momentos assim que às vezes perde um pouquinho o foco, mas é um jogo, cara, de 1998, né, cara? Mas eu acho assim muito bem feito, tá? E uma dessas corporações aí, que é o Trono de Ferro e a Liga das Lanternas, tinha um grupo aí de metamorfos, transmorfos, né? Estavam infiltrando aí essas corporações, tá? O que meio que criando conspirações aí no reino de Baldur, beleza? O que acontece? Nesse ponto, nós descobrimos que o Trono de Ferro tem um plano de monopolizar aí o fornecimento de ferro saudável, queria sabotar as minas da região, tá? O líder aí do Trono de Ferro chama-se Sarevok Anchev. Ele é filho de Baal, o deus aí de quem quer eliminar os seres vivos, tá? Não vou dar o nome do que é. Assim como nós também somos filhos desse Deus, tá? E ele estava pensando em usar a escassez de ferro para poder gerar pânico, culpando aí a nação vizinha para aumentar mais a crise. A ideia de Sarevok era iniciar uma grande guerra onde muitas pessoas iriam ser eliminadas, chamando aí a atenção desse deus maligno aí. Quanto mais pessoas fossem eliminadas, mais esse deus ia ganhando força aí, beleza? Após a gente conseguir provas aí contra o Trono de Ferro, nós vamos retornar aí ao o quartel do Punho Flamejante, mas descobrimos que o Duque Elton foi envenenado, né? E Sarevok arma uma cilada. Ele elimina os líderes do Trono de Ferro, incluindo seu próprio pai adotivo aí, tá? Chamado Rieltar. E joga culpa no nosso grupo, né? O grupo que a gente está jogando aí, tá? Nós então somos presos pela eliminação desses líderes aí. Nós somos obrigados a fugir aí pelas masmorras, tá? E retornar aí para as ruínas de Candlekeep para buscar provas e limpar o nome dos personagens aí.
Acontece o seguinte, tá tendo uma certa cerimônia de coroação, né? Nós vamos retornar aí para Baldur. Sarevok está prestes a ser coroado como os grandes duques governantes aí da cidade do Palácio Ducal, tá? Nós, né, vamos invadir a cerimônia e apresentar os diários e documentos que provam uns crimes aí, Sarevok, tá? E sua linhagem de Bal. Bom, a gente vai perseguir aí Sarevok. A gente vai passar por um labirinto insano lá, cara. Tem um formato assim do mapa depois que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai passar pela cidade subterrânea, tá? E é cheia de armadilhas até chegar no Templo de Baal. E lá vai ter uma batalha. Gente, eu mostrei todo esse roteiro aí desses acontecimentos do jogo porque é o seguinte, cara, tem tanta coisa que você vai enfrentar nesse jogo. Tem animais, tem aranhas, tem essas facções aí de Sarevok. Sarevok tem os doppelgangers que passam por personagens conhecidos aqui dentro do jogo, tá? E por mais que pareça um jogo meio antigo assim, ele estipulou certas regras que influenciam até hoje em jogos de estratégia, jogos isométricos aí, tá? E eu falo assim, em questão de história, cara, Baldur's Gate, ele faz assim, muito bem um certo entretenimento através dessa história desse jogo, tá bom? É, Fora assim que para você tem certos desafios aqui que eu não expliquei muito assim, que você meio que vai ter que descobrir jogando o jogo, tá? Que faz com que você queira aprender certas estratégias de montar personagens, tá bom? Pensar em certas fichas interessantes com atributos para cada classe que você esteja jogando, tá? E isso aumenta mais a qualidade do personagem que você está jogando, tá, gente? Seja cada um que você escolheu aí para você fazer parte do seu time. Vamos pensar assim, como se fosse um jogo de porrada, jogo de luta, ou melhor dizendo. Certos personagens exigem algumas magias ou movesets com que faz que você aprenda os combos para você jogar, tá? Cada um tem um movimento certo de você usar em um jogo de luta. Perfeito, tá? Agora a questão é a seguinte: como cada um tem uma certa forma de jogar, você tem que se atentar aos movimentos dos personagens em jogos de luta para você enfrentar o seu oponente. Saber quando que você quebra um movimento deles para você golpear eles. É mais ou menos assim que funciona em um jogo de luta. No caso aqui de jogo de RPG, não deixa de ter essas certas formas de agir dentro do jogo. Até porque as ações aqui são muito cadenciadas, são muito roteirizadas. Bom, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: os seus inimigos vão ter certos tipos de ataque meio que roteirizados, tá? Mas não quer dizer que eles vão atacar só um personagem ou de uma certa forma só, tá? Vai aí de acordo, por exemplo, se for um mago, se for um clérigo, as magias vão variando aí de acordo com o seu oponente, tá? Por mais que eles tenham um certo número limitado de magias, eles ainda assim é, você tem que meio que aumentar sua resistência e dificultar mais ainda que puder seus inimigos de que eles não possam aí nocautear você, tá? O maior exemplo aí é como eu disse no começo do jogo, a magia enfeitiçar, tá? Outras magias que eu não mencionei, no caso, a teia ou o chão escorregadio. Essas magias, por mais bobas que elas sejam, elas decidem o final aí da batalha, tá bom? Principalmente aí nos primeiros níveis do personagem. Tudo que faz com que o personagem perca aí o movimento aí dentro durante o combate, faz com que você possa decidir uma batalha, seja pelo bem ou pelo mal, tá bom? Mais ou menos assim. E, gente, por mais que é um jogo de cartas marcadas com inimigos, vamos dizer assim, de certa forma previsíveis, vamos dizer, poderia ser. Ainda assim, os personagens são muito bem feitos.
entendeu? Por mais que tenha essa ideia de um vilão mal que meio que quer controlar e eliminar as pessoas, ele é cheio de camadas interessantes, principalmente em questão de jogo político que eu mostrei aqui, para cada ato que estava tendo durante o jogo. Ele não quer simplesmente eliminar seus inimigos, tá? Ele quer criar um caos de forma generalizada para com que as pessoas entrem em desespero, entrem em conflito e se eliminem, tá? Isso faz com que crie um caos generalizado e o deus aí, esse deus maligno, que é o pai aí de Sarevok, tome conta aí de tudo, tá? Vamos dizer que Forgotten Realms é um jogo, os deuses aqui, quanto mais a sua essência tomar conta, mais ele toma poder. Se as pessoas não cultuarem ele, ele será esquecido e irá aí meio que ir de arrasta para uma região, vamos dizer assim, o reino dos. Não é reino, né? Não poderia falar que seria reino, mas eles seriam levados aí ao esquecimento, ao um plano mais vazio, a um plano etéreo aí, tá? Tem planos assim que são mais. é, Vamos pensar assim, planos que não são malignos ou não são benignos, são só planos mais neutros, tá? Como se fosse que é um caminho para os outros planos, para planos infernais ou para planos divinos, ou para planos pior ainda, planos das criaturas undeads, né? Dos undeads, dos zumbis e coisas do tipo, tá? É um plano negativo que eu assim considero de certa forma pior aí que os planos infernais, tá? Lembrando, gente, isso é só um jogo de RPG. Não leve em conta as coisas que estão aqui para a vida real, até porque é um jogo de interpretação, tá, gente? Eu já vi pessoas que já. Eu já vi comentários aí de pessoas, de indivíduos, pegando jogos aí para poder fazer uma certa publicidade negativa. Não façam isso, por favor, tá? Até porque o lazer aí das pessoas, seja pela literatura, pela arte ou por RPG também, isso faz com que a gente perca um certo brilho aí, uma certa criatividade. Até para se caso a gente for pensar em histórias, escrever histórias, né? Ou roteiros que vão possivelmente fazer um novo filme, uma nova animação, entendeu? Isso, isso, vamos dizer, é tão importante quanto planejar aí uma certa empresa, um certo produto, que não deixe de ser um certo produto, se a gente pensar de forma mais séria, assim falando, tá, gente? A história nada mais é do que um produto que pode ser consumido aí pelo seu público, tá? Então, gente, D&D, Forgotten Realms, Baldur's Gate, por mais que não entre nessas partes que eu falei, desses planos aí etéreos, ou os outros planos que eu comentei, infernais, divinos, ou planos negativos, ele vai pelo lado, assim, mais de jogo político por parte aí dos indivíduos que fazem parte aí de Baldur's Gate, principalmente do Trono de Ferro, tá? Que decidem o futuro aí daquela nação e de seus cidadãos aí, tá? Isso meio que pode ser relacionado aí a certas coisas que acontecem em nossa vida. Eu não vou dar nomes, entenda que do jeito que vocês quiserem entender, tá bom? Mas, bom, gente, tirando essa parte dessa história, tem classes incríveis. Por mais que a gente tenha uma certa limitação do nível dos personagens para a gente poder jogar, tá? Nós temos outras coisas que poderemos aproveitar, seja itens, seja, vamos pensar assim, seja equipamentos com que faça com que o personagem ganhe outras habilidades, os tomos, né, de habilidades e para aumentar a capacidade, os potenciais dos nossos heróis aí, tá bom? E entre outras coisas que façam com que a gente melhore a capacidade do personagem, tá? Bom, turma.
Eu queria passar aí uma visão meio simplificada aí de Baldur's Gate, mas que trouxesse aí um valor assim de como esse jogo é interessante. Mas ainda assim, eu acho que falta muita informação interessante. Quem sabe depois eu trago mais informações sobre esse jogo, tá? Eu vou querer dar uma olhada nele com calma de novo, até para poder aproveitar mais informações interessantes e trazer aqui para vocês também. Bom, eu acho que já é um ponto inicial para a gente poder explorar esse jogo para gerações as antigas ou para gerações atuais. Por incrível que pareça, não conheço esse jogo. Mas enfim, tá aí uma boa oportunidade para vocês aí, tá? Um grande abraço e até a próxima.